Olá, eu vou-vos falar um pouco sobre a dinâmica do estoque de sardinha, como é que tem variado a biomassa, o recrutamento e a mortalidade por pesca deste recurso nos últimos 30 anos e salientar também o decréscimo que tem ocorrido recentemente e algumas explicações possíveis para esse decréscimo. Depois vou-vos referir algumas das medidas de gestão que estão em vigor para gerir este estoque e os últimos desenvolvimentos para promover a gestão que têm sido feitos em colaboração com todos os intervenientes na pescaria e que resultaram numa regra de gestão que está a ser aplicada desde 2012. Vamos dar início, portanto, a mais uma palestra do Conselho Científico. Portanto, desta vez é a Alexandra Silva, acho que quase toda a gente conhece, mas, portanto, a Alexandra Silva é responsável, vamos dizer, do programa Sardinha aqui no Instituto. Portanto, ela trabalha em avaliação, mas também em investigação ligada à sardinha. E, portanto, ela agora vai, portanto, a palestra dela vai ser sobre, penso eu, sobre a investigação que se faz e a avaliação deste importante recurso de Portugal. Olá, boa tarde. Obrigada por terem vindo. E esta palestra, na realidade, vai ter duas partes. Uma talvez mais simpática e uma um bocadinho menos simpática. A primeira é mais sobre a dinâmica do recurso, do estoque de sardinha, onde vou apresentar os resultados da última avaliação, feita no âmbito do ICIS, e falar ou delinear algumas hipóteses possíveis para explicar aquilo que nós estamos a ver em termos da diminuição da abundância e do recrutamento. A segunda parte é sobre a gestão do estoque, do recurso, portanto, não só do recurso em conjunto, o estoque total, Portugal mais Espanha, mas também aquilo que se tem passado em Portugal nos últimos anos. Isto é só uma fotografia do resultado da última avaliação que mostra como é que tem flutuado a biomassa de sardinha nos últimos 30 e poucos anos. E, como vocês veem, tem, digamos, flutuações ao longo do tempo. Tem uma ligeira tendência decrescente, pelo menos desde início dos anos, ou meados dos anos 90. E depois, se nós quisermos olhar um bocadinho mais em detalhe para as diversas áreas do estoque, portanto, da área do estoque, portanto, que vai desde o Golfo da Baía da Biscaia, não é? A fronteira espanhola na Baía da Biscaia até ao Golfo de Cádiz. Estes dados são as séries temporais de biomassa nas campanhas de acústica espanholas e portuguesas ao longo desse tempo. E vê-se que realmente há uma grande variabilidade entre áreas. E aquilo que se vê também aqui é que há diferenças importantes nos níveis globais de biomassa nas várias áreas. Se vocês olharem para as escalas Y destes gráficos, não é? Veem que aqui a escala no norte de Portugal vai aqui até aos 300 e tal, também não estou a ver bem aqui no meu coiso, e no sudoeste de Portugal até aos 200 e tal, enquanto que, por exemplo, na Galiza Sul vai até aos 50, o máximo, e na Galiza Norte até aos 40. Portanto, isto não é nada novo, não é? Já tínhamos esta impressão de que realmente a maior parte da sardinha, pelo menos desde 96, está sobretudo concentrada na costa oeste portuguesa. E pronto, quando olhamos aqui para o gráfico do total, que soma os dados das campanhas portuguesas e espanholas, portanto, todas as áreas, realmente o que é mais marcante aqui, mais nítido, é esta diminuição contínua e marcada desde 2006 na biomassa. Em relação ao recrutamento,
à evolução histórica do recrutamento. Portanto, isto também são resultados da avaliação, que é feita anualmente no ICES, e mostra aqui a série de recrutamentos desde 1978. E há aqui também vários aspectos que se podem salientar. Portanto, um deles é que parece haver uma tendência decrescente marcada. Depois é que nesta série, esta série é caracterizada por picos em determinados anos e depois por períodos de valores mais baixos. Também parece que estes picos têm vindo a diminuir de intensidade ao longo do tempo. E se há ou não uma regularidade grande na ocorrência destes picos, eu acho que é uma questão que começa a estar outra vez, novamente em aberto. Portanto, há vários trabalhos que analisaram esta série temporal de recrutamento, verificaram que havia ciclos mais ou menos de 4 anos, portanto, nos picos, mas a variabilidade é muito grande e, portanto, eu acho que se calhar a série ainda é demasiado pequena para nós termos uma confiança em em que tipo de padrão é que esta série tem. De qualquer modo, também há outra maneira de ver a série, que é dividindo, assim, mais ou menos de forma ad hoc, aqui em 92, 93, podemos considerar que há um período de produtividade mais elevado, o período inicial, e um período de produtividade mais baixa, um período desde 92, 93. Aqui, novamente, é olhar um bocadinho regionalmente sobre o que é que acontece, e claro que vocês sabem que estas coisas não são independentes, não é? Portanto, por isso se considera um único estoque, mas nestes gráficos aqui aparece um índice de recrutamento em cada uma destas áreas, e aqui até estamos a incluir a Biscaia, com base nas campanhas francesas, portanto, são dados das campanhas acústicas, e isto já é o resultado da aplicação do uso de um modelo muito simples, do ajuste de um modelo muito simples aos dados de número de indivíduos, número de recrutas, ao longo do tempo. Não sei se vocês conseguem ver bem as escalas, portanto, estas séries estão a começar em 1980. Pronto, e aqui, mais uma vez, há uma grande variabilidade entre áreas, e o outro aspecto relevante também é que, se nós olharmos para as escalas dos gráficos, não é? Vimos que aqui o máximo no norte de Portugal está nos 12 mil milhões, enquanto que, por exemplo, quando vamos para o norte da Galiza, o máximo são 450 milhões. Portanto, há zonas, isto também não é nenhuma novidade, não é? Há zonas ao longo de toda esta área que são zonas de tipicamente recrutamento, onde se concentram os recrutas, e essas zonas são geralmente o norte de Portugal, ou o norte e alguma parte do sudoeste de Portugal, e o Golfo de Cádiz, e o Golfo da Biscaia. A Baía da Biscaia também é uma zona onde há recrutamentos elevados, e há também uma biomassa de sardinha elevada. Depois, este é o último, digamos, quadro de resumo da dinâmica do estoque de sardinha, e corresponde à mortalidade por pesca. A mortalidade por pesca é um índice que nós podemos, com o qual podemos fazer um paralelo com uma taxa de exploração. No fundo, 1,4 de mortalidade por pesca é mais ou menos a mesma coisa que dizer que cerca de 40% da biomassa do estoque, que está no mar, é pescada por ano. Pronto, nesse ano. E aqui na mortalidade por pesca, ela tem realmente flutuado, e há aqui um aumento forte e depois uma quebra nos últimos anos. E este é o gráfico dos desembarques, portanto, desembarques totais do estoque, Portugal mais Espanha, baseado nos dados estatísticos oficiais dos dois países, claro. E realmente daquilo que se nota é um decréscimo, primeiro um aumento e depois um decréscimo dos desembarques gradual, e a partir mais ou menos do ano 2000
parece ter havido uma certa estabilização dos desembarques. Há aqui períodos, como é que se diz, em que houve controle dos desembarques, há períodos em que não houve controle dos desembarques, portanto, nesta primeira fase, até finais dos anos 90, não há praticamente controle dos desembarques. Agora, mais uma vez, se nós olharmos para a evolução dos desembarques em cada área, também vimos que as coisas são bastante diferentes, pelo menos em algumas áreas. E quando olhamos aqui para a Galiza, sobretudo, e aqui acumulamos as duas Galizas, a norte e a sul, perdão, e vimos que a Galiza é de facto responsável por aquela quebra, portanto, aquele aumento e aquela quebra que se vê quando se somam todos os desembarques, portanto, quando temos o total de desembarques. Neste caso, a Galiza passou em cerca de 5 anos de 80 mil toneladas por ano para cerca de 15, 20 mil, e depois foi decrescendo. E este decréscimo tem sido associado, o decréscimo tem sido associado a uma diminuição da abundância de sardinha na zona, mas o aumento está provavelmente relacionado com um pico de recrutamento na zona da Galiza no ano 83. Portanto, um recrutamento muito forte que fez aumentar as capturas naquela zona especificamente, e depois, quando esse recrutamento começou a esgotar, digamos, quando essa classe anual começou a esgotar, então os desembarques vieram por aí abaixo. Houve também a introdução, a meados dos anos 80, de restrições à captura na Galiza, restrições ao esforço de pesca, portanto, que não existiam até aí, e isto são comunicações pessoais de um colega espanhol, que fizeram diminuir o esforço de pesca e os desembarques também, e até a determinada altura alguma transição do esforço para outras espécies, como o bicarão ou outros pelágicos da zona. Ok, passando ao segundo ponto da primeira parte, que pode ser que se podem pôr para tentar explicar a diminuição do estoque. Pronto, uma das mais óbvias poderia ser uma pesca excessiva, porque é realmente um recurso pescado há muito tempo, é um recurso com grande importância comercial, portanto, essa poderia ser uma hipótese explicativa. O que acontece é que quando nós olhamos para a série temporal da mortalidade por pesca, desde 78, vimos de facto que ela tem flutuado, e sim, tem flutuado geralmente em torno de um nível de referência que é considerado, digamos, um nível bom para a exploração do recurso. E bastante abaixo, exceto aqui em 2010 e 2011, bastante abaixo de um nível que pode ser considerado como um limite, no caso deste recurso, um limite de esforço de pesca ou de mortalidade por pesca para este recurso. Portanto, por aqui, por esta, digamos, visão, não parece haver evidência de que tenha havido uma pesca excessiva, talvez, eventualmente, nestes últimos anos, nestes anos mais recentes. Depois, outras hipóteses possíveis, o ambiente. Claro, com certeza que haverá influência do ambiente naquilo que está a acontecer. Há uma série de estudos feitos que apontam para a importância de variáveis ambientais, que relacionaram variáveis ambientais com o recrutamento da sardinha. Vocês conhecem muitos deles que estão aqui, há outros que não estão aqui que acabam por dizer a mesma coisa, mas os mecanismos e como depois passar destas relações para parametrizar de facto uma relação entre o recrutamento e qualquer variável ambiental é que, daquilo que eu sei, ainda não se conseguiu fazer, porque são provavelmente muitos mecanismos diversos
e as relações são, com certeza, bastante complexas e, portanto, não há ainda maneira de dizer o recrutamento é explicado, muito bem explicado, ou quase totalmente explicado pela combinação destas variáveis, ou o que quer que seja, e, portanto, podemos dizer que ele está a diminuir porque esta variável se alterou, esta condição se alterou, outra condição se alterou. Outra hipótese plausível, acho eu, é ter aumentado a competição com outras espécies e se calhar com outras espécies que aproveitam as alterações que estão a haver nas condições ambientais. Claro que o mais óbvio e que é um lugar comum é a temperatura, não é? Portanto, se pensarmos que tem havido um aumento de temperatura, uma tendência para a temperatura da água nas costas portuguesas aumentar já desde há uns anos atrás, não é? E que há espécies, como por exemplo o caso da cavala, que são espécies mais sulistas do que propriamente a sardinha, poderá realmente este aumento de temperatura ter promovido condições boas para a cavala aumentar, a abundância da cavala aumentar e para a abundância da sardinha diminuir em simultâneo. E existe alguma indicação para isso neste momento já. Há um trabalho que mostra, tentou derivar um índice de recrutamento para a cavala e relacioná-lo com o da sardinha, portanto, e vocês veem que realmente esses dois índices de recrutamento têm variações quase opostas, perfeitamente opostas. Há também indicações que as duas espécies têm uma elevada sobreposição na dieta, pelo menos cavalas pequenas com as sardinhas, e há indicações que outras espécies, também mais tipicamente do sul, como o carapau negrão, também têm aumentado a abundância nas águas portuguesas. Portanto, competição com outras espécies, possivelmente sim, promovida ou mediada por condições ambientais, talvez também. Portanto, em resumo, agora passando esta parte das hipóteses, o que é que nós temos neste momento? Temos que a biomassa do estoque de sardinha diminuiu desde 2006 e em 2013 estava 64% abaixo da média histórica. A mortalidade por pesca não parece ter uma tendência marcada, estava realmente elevada em 2010, 2011, mas até decresceu em 2012. O recrutamento tem uma tendência decrescente, com os tais picos de vez em quando, e o atual regime, o regime mais recente, desde 93, mais ou menos, é considerado um regime de baixa produtividade, quando olhamos para o regime anterior, não é, em que, no fundo, a produtividade era mais elevada. E o último recrutamento bom, realmente forte, foi em 2004. Portanto, é assim, a gestão da sardinha não começou agora, não é? Já começou há muitas décadas atrás, mas a sardinha continua a ser um estoque que não é sujeito a um TAC. Portanto, o TAC é um dos sistemas de gestão das pescas europeu. Apesar disso, tem um conjunto de medidas técnicas e muitas delas até foram implementadas na sequência da última crise da sardinha, portanto, no final dos anos 90, através de um plano de ação faseado que foi incluindo limitações ao esforço de pesca, por exemplo. Pronto. As limitações à captura têm formatos distintos em Portugal e Espanha. Em Espanha existem limites diários por embarcação, por exemplo. Em Portugal, quando se tem feito limitações à captura, normalmente é uma cota anual. Pronto, portanto, tem essa diferença. E acontece que também tem este sistema de limitação de capturas tem sido on e off. Entra em vigor quando se vê que o estoque está a diminuir e é preciso fazer qualquer coisa, e depois, quando aparentemente o estoque recuperou, desliga-se e passa a ser novamente uma pescaria livre sem restrição da captura possível.
E, portanto, este não é, digamos, considerado o sistema ideal de gestão, não é? É importante que haja um sistema que esteja estabelecido e que não varie dessa forma, portanto, porque deixar a pescaria livre durante um tempo, até se começarem a notar os primeiros sinais de decréscimo, pode ser arriscado, pode ter um risco elevado. Então, em anos recentes, e eu começo aqui em 2010, possivelmente as coisas começaram antes, mas em 2010 foi um marco, acho eu, onde foi criada uma comissão de acompanhamento para a pesca da sardinha. E esta comissão é coordenada pela DGRM e reúne representantes do IPMA, da DOCA Pesca, da ANOPSerco, que é a Associação dos Produtores do Cerco, e da ANICP, a Associação dos Conserveiros Portugueses. Portanto, o grupo dos principais stakeholders desta pescaria. No caso do IPMA, atualmente quem são os representantes nesta comissão sou eu e a Manuela Azevedo, que infelizmente hoje não podia estar cá, mas que contribuiu também bastante para aquilo que eu vos vou mostrar aqui. Pronto, em 2010 voltou-se a estabelecer uma cota anual que tinha sido, digamos, abandonada durante uns anos. Essa cota é baseada no aconselhamento científico do ICIS e foram acordadas outras medidas de gestão, como a interdição da captura de sardinha durante 45 dias por ano, portanto, isto adicional às outras limitações do esforço de pesca que já estavam em vigor, como, por exemplo, um máximo de 180 dias de pesca por ano e a interdição aos fins de semana e tudo isso. Foi dada a possibilidade de se estabelecerem, digamos, de uma forma expedita, medidas adicionais de proteção dos juvenis e iniciou-se a discussão de um plano de gestão a médio e longo prazo. E está aqui uma gralha qualquer. Portanto, no fundo, o elemento principal desse plano de gestão seria uma regra que levasse ao estabelecimento da cota anual, uma regra que era acordada, que ia vigorar durante um período de anos, portanto não era totalmente imutável, mas que seria usada de ano para ano para estabelecer a cota. E no final de 2011 surge realmente a proposta de uma regra de captura, vinda, portanto, desta comissão de acompanhamento, e ela tem esta forma. Isto, no fundo, traduzido por miúdos. Portanto, o que é que acontece? Esta regra tem no eixo dos Y a captura e no eixo do X a biomassa do estoque. E depois esta linha azul, que é, no fundo, a regra, portanto, traduzida graficamente, diz que tem aqui um platô nos 86 mil toneladas, começa a diminuir quando a biomassa atinge as 368,4 mil toneladas, vai diminuindo até zero quando a biomassa atinge 135 mil toneladas. E eu já vos vou mostrar, e portanto ela, em termos analíticos, traduz-se assim, desta forma muito simples.